Falamos então da filosofia ocidental, algumas de suas características, né? Agora passamos à tarefa bem mais difícil, que é definir o que é filosofia oriental. Isso, como nós falamos, é uma criação puramente ocidental, tá? Porque quando a gente fala de filosofia oriental, a gente abrange, né, uma sabedoria milenar, né, que é baseada no senso comum, um pouco no mito, um pouco no que a gente considera filosofia, que é a reflexão e a lógica, né? Um pouco na ciência, que é a questão da experimentação, né, do método, da comprovação, né? Então, o conhecimento oriental, né, de vários povos ali do Oriente, ele não é tão dividido, tão categórico como o ocidental. É tudo fundido ali. Às vezes eles misturam crenças populares, superstições, mitos, né? Espiritualismo religioso, né? A filosofia deles é muito espiritual, né? Então é bem assim, é bem difuso o conhecimento no Oriente, né? E, portanto, o que a gente chama de filosofia oriental é uma mistura aí de várias pinceladas, né? Do conhecimento desses povos sobre diversas coisas, né? Então é bem difícil precisar o que é filosofia oriental. Além do que, né? Imagina, quando eles olham, ó, isso é uma definição de, né, filosofia é isso. Ah, mas o povo do Oriente já produz filosofia, né? Imagina, então eles vão olhar, ó, os gregos, os indianos falaram isso, depois, os chineses falaram isso. Então é uma coisa assim, muito. Isso mostra até um certo desconhecimento ou desconsideração da parte, né, do ensino e do conhecimento no Ocidente sobre a diversidade, né, e a diversidade do que a gente chama de Oriente e a particularidade dos povos orientais, né? Então englobar aí pensamentos indianos, chineses, né, japoneses, coreanos, né, tailandeses e outros, né, vários povos, inclusive, que nós nem temos tanto conhecimento da história, da cultura, ou mesmo lembrando da existência deles, né, tem ali um grande cabedal, né, assim, eles produziram muito conhecimento, inclusive, que a gente pode chamar de filosofia, certo? Então é bem mais complicado, né? Mas tenha em mente isso, né? Aquelas coisas de sabedoria antiga, né? E são várias correntes aí, principalmente na China, né? Que a gente pode denominar assim de correntes filosóficas, né? Lembrando que essas correntes englobam não só o que o Ocidente considera como filosofia, mas também o que a gente chama de religião, crença popular ou superstição, né? Experiência e senso comum ou ciência propriamente dita, certo? Então, tarefa bem mais complexa. Porém, para fins didáticos, né, e para fins de classificação, né, que no ensino, né, e no conhecimento, na nossa realidade ocidental, nós temos essa tendência, né, de categorizar, de classificar, de distinguir, né, de criar tabelas falando isso é isso, aquilo é aquilo, isso junto. Isso é uma característica do conhecimento ocidental, certo? Então, para fins, né, de facilitar o entendimento, o estudo e a definição, né, que se criou essa concepção de filosofia oriental que engloba povos tão diferentes, né, com características tão distintas que se sentem até um pouco ofendidos por essa generalização nossa, que é o conceito de Oriente, certo? Mas tenha em mente isso. A filosofia oriental ela engloba então os pensamentos aí produzidos por grandes sábios, alguns mais religiosos e espiritualistas, outros mais, como que a gente diria, mundanos, né? Não por serem, né, é, justamente porque eles olham mais o mundo concreto, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Platão era um cara mais espiritualista, que pensava no mundo das ideias, tal. E Aristóteles um cara mais materialista, que olhava o mundo concreto, estudava as coisas como elas eram, não ficava tanto imaginando o mundo ideal, etc, né? Isso na Grécia Ocidental, né? Na China nós temos, por exemplo, Confúcio, que é um cara um pouco mais mundano, que fala da realidade. Ele é um pouco diferente, foge um pouco, porque ele reforça a necessidade da tradição e da moral, né? E por outro lado a gente tem o Motsuo Mozi, né? Que é um filósofo chinês, um pensador chinês, né? Esses dois, Confúcio e Mozi, são mais antigos do que Sócrates, né? Para você ter uma ideia, ou são mais ou menos da mesma época, né?
O Confúcio é um pouco mais antigo, o Mose é mais ou menos contemporâneo do Sócrates, né? Ali o século V a.C., né? 470 a 400 a.C., por aí viveram, né, Sócrates e Mose. Mas no Ocidente a gente pode pegar essa coisa, um cara mais idealista, né, até quase espiritualista, que seria Platão, e um cara mais materialista, que seria Aristóteles. Na China a gente pode fazer esse paralelo, claro, com várias ressalvas aí, porque eram contextos muito diferentes e visões de mundo, né, muito diferentes também. Mas a gente pode fazer essa aproximação. Na China temos o Confúcio, mais mundano, né, que busca reforçar a tradição e os laços sociais, e o Mose, que é um cara mais idealista, que acreditava no amor universal, na fraternidade humana, né, independente de vínculos de parentesco ou de normas sociais, certo? Uma coisa até parecida um pouco com a filosofia cristã, tá bom? Então, filosofia oriental engloba isso tudo aí, ok? Todos esses pensamentos, né? Depois nós vamos falar um pouco aí das distinções e semelhanças.